Irmãos, Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus, capítulo 21. É a nossa reflexão desta noite de domingo. Glória a Deus. Aleluia. Nós estaremos lendo alguns versículos para nossa meditação. Quem achou Mateus 21, diga amém. E quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isto aconteceu para que se cumpriu o que foi dito por intermédio do profeta: Dizei às filhas de Sião: Eis aí vem o teu rei humilde, montado em um jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos, versículo 6, indo os discípulos, e tendo feito como Jesus lhe ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. E as multidões, tanto as que o precediam como as que o seguiam, clamavam, dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntou: Quem é este? E as multidões clamavam: Este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Amém, irmãos? Podemos assentar e aplaudar o nome do Senhor Jesus. Mateus, no capítulo 21, Mateus, no capítulo 21, nos mostra um momento extraordinário da história. Mateus capítulo 21 nos mostra algo e nos ensina algo muito profundo. Por quê, pastor? Porque o capítulo 21 de Mateus está registrando a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Para os irmãos entender o que Deus vai falar conosco aqui esta noite, se tinha algo que o povo esperava, era a vinda do tal Messias. Se tinha algo que os judeus esperavam ansiosamente, era a vinda do Messias. A vinda do Messias é a primeira profecia bíblica. A primeira profecia bíblica e a primeira promessa bíblica está em Gênesis capítulo 3 e versículo 15. Foi Deus quem declarou para Adão, para Eva e para a serpente que iria nascer um da semente da mulher, que iria esmagar a cabeça da serpente. Então, a primeira promessa bíblica aponta ou apontava para a vinda do Messias, o Cristo, o Rei dos Reis. E de lá para cá, de Gênesis 3,15 até chegarmos no nascimento de Jesus, as profecias, ela vem ficando cada vez mais clara através dos profetas. Cada dia que passa, Deus levantava alguém para profetizar a respeito desta promessa. Cada dia que passa, Deus vinha levantando alguém para que trouxesse mais clareza a respeito daquele Messias que havia de vir. E é interessante, irmãos, nós entendermos e notarmos que no Antigo Testamento Jesus ele aparece de forma discreta, de forma anônima. Jesus aparece no Antigo Testamento não de forma clara. Você não vai encontrar Jesus no Antigo Testamento como você encontra no Novo. No Antigo Testamento ele é um mistério. No Antigo Testamento ele é apenas ainda uma promessa que havia de vir. No Antigo Testamento Jesus aparece em tipos, em tipologia. Como assim, pastor? No Antigo Testamento tinha lá a pedra
que Moisés batia a água, batia a vara e saía água, aquela pedra apontava para quem? Para Jesus. No Antigo Testamento tem o tabernáculo, aquele tabernáculo apontava para quem? Para Jesus. No Antigo Testamento tinha a Arca da Aliança, aquela Arca da Aliança apontava para quem? Para Jesus. No Antigo Testamento, dentro do tabernáculo tinha um lugar chamado Santo do Santo, e dentro do lugar santíssimo, ou melhor, dentro do Santo do Santo tinha um candelabro. Aquele candelabro apontava para quem? Para Jesus. Dentro do lugar santo tinha uma mesa com pães. Aqueles pães apontavam para quem? Para Jesus. Então tudo no Antigo Testamento vem apontando para Cristo. Jesus um dia olha para os fariseus e diz assim: examinai as Escrituras, porque elas testificam de mim, elas falam de mim, elas apontam para mim. Quando Jesus olha para os fariseus e diz: essas Escrituras que vocês carregam, que vocês leem, apontam para mim, os fariseus ficaram invocados, porque eles não conseguiam ver em Jesus o cumprimento da promessa. Eles não conseguiam enxergar em Jesus o cumprimento da promessa de que aquele era o Messias que havia de vir. E eu quero que os irmãos entendam que todo Israel ficou debaixo de uma promessa. Todo Israel aguardava ansiosamente por uma promessa. Um dia o Messias vai aparecer, um dia o Cristo vai aparecer, um dia o Redentor vai aparecer, um dia o nosso Salvador vai aparecer. E eles imaginavam o Messias como um líder político, eles imaginavam o Messias como um rei que nem Davi, que entrasse em cima de um cavalo branco, com uma espada na mão, dizendo: eu vim libertar Israel de Roma. Mas a coisa não saiu do jeito que eles imaginavam. Ao invés do Messias entrar em Jerusalém, em cima de um cavalo grande, imponente, com uma coroa na cabeça, com a espada na mão, o Messias entra em Jerusalém em cima de um jumentinho simples, e ao invés de uma espada na mão, ele carregava simplesmente uma palavra na boca, uma palavra de paz, uma palavra de esperança. Eu vim lhes dizer, irmãos, que tem promessas na nossa vida, que já está na nossa frente, a gente não percebeu ainda, e a gente não notou ainda. Israel imaginava a promessa de um jeito, e ela veio de outro. Israel idealizou o Messias de um jeito, e o Messias veio de outro. Eu vim lhes dizer que às vezes nós formamos uma expectativa no nosso coração e pedimos para Deus algo, e quando Deus envia aquele algo, a gente às vezes até se decepciona. Credo, mas era isso? Eles olham para o Messias com um olhar de desprezo. Não, ele não pode ser o Messias, esse aí não pode ser o Salvador, ele não é o filho de José, o carpinteiro. Esses dias mesmo ele não estava ajudando o pai na carpintaria? Como que este com as mãos calejadas? E Isaías profetizou que ele não tinha beleza e nem formosura. Como que este pode ser o Messias? Não pode ser. E sabe o que Israel fez? Israel desprezou a maior promessa que eles tinham. Eu vou repetir: Israel perdeu a maior promessa que eles tinham. Qual? O de adorar o Messias face a face, o de reconhecer o Messias. Por quê? Porque o Messias veio de uma forma que eles não esperavam. O Messias veio de um jeito que eles não aguardavam. Como é que o Messias veio? Isaías profetiza no capítulo 53 e diz: ele não tinha beleza nem formosura, homem de dores, homem experimentado nos trabalhos. Jesus era tão comum, era tão igual aos outros, que quando Judas foi trair Jesus, ele teve que dar um sinal para aqueles que iam prender. É aquele que ia beijar o rosto. Por quê? Porque Jesus no meio dos discípulos, ele parecia como qualquer um deles. Jesus não andava com facho de luz na cabeça, Jesus não andava com um par de asas nas costas, Jesus não andava com lâmpada fluorescente na cabeça dizendo: eu sou o Messias. Não, ele era comum, ele era igual. E Israel perdeu a maior oportunidade por desprezar uma porta pequena. Deixa eu lhes dizer, irmão, existem bênçãos na tua vida que vem disfarçado de bênçãos pequenas. Existe grandes vitória que vem pequenininha. Não despreza em nome de Jesus. Por quê? Por detrás desta porta pequena tem uma maior te esperando. Você pode receber esta palavra. Aplauda Jesus, porque Ele merece. Obrigado.
Israel deixou o Messias escorrer pelas mãos. Por quê? Porque o Messias não era do jeito que eles aguardavam. E quantas pessoas que estão perdendo grandes oportunidades em sua vida? Por quê, pastor? Porque não consegue identificar o momento que está vivendo. Israel ficou décadas e até séculos esperando a vinda do Messias, e quando ele veio, eles não reconheceram. E quando Jesus entrou, ele falou: não pode ser isso, ele não pode ser o Messias, não. Por quê? Por que ele não arruma então uma encrenca com Roma? Por que ele não nos liberta de Roma? Aí um dia Jesus olhou para o povo, ou melhor, o anjo olhou para Maria e falou assim: ó, esse está no teu ventre aí, ó. Ele vai libertar o seu povo dos seus próprios pecados. Eles esperavam ser livres de Roma, e Jesus falou: tem algo mais poderoso do que Roma prendendo vocês, os próprios pecados de vocês. Eles não conseguiram entender porque eles jogavam a culpa nos terroristas. A culpa é deles que nos aprisiona, a culpa é deles que nos cercam e nos levam em cativeiro. Aí Jesus vem e fala: não, a culpa é de vocês, eu vim libertar vocês dos seus próprios pecados. Glória a Deus. Oh, libertação maravilhosa é esta, irmão. Eu fui livre dos meus pecados, você foi livre dos seus pecados. Você pode agradecer a Deus por isso. Não tem bênção maior do que essa. Não, a gente estava caminhando para o inferno, e sobre o nosso CPF tinha uma sujeira chamada pecado, mentira, avareza, orgulho, prostituição, lascívia. Aí Jesus vem e diz: eu vim libertar vocês disso tudo. João Batista falou: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis aí o Cordeiro de Deus. Ele veio nos libertar dos nossos próprios pecados. Ei, a maior prisão que um homem pode ter não é estar dentro da penitenciária non SDP, não é estar preso no pecado. E só tem um que pode nos libertar: Jesus. Aquele povo esperava uma bênção financeira, e Jesus tinha uma bênção espiritual para eles. Aquele povo queria que Israel voltasse a ser uma nação livre, e Jesus falou: antes de eu libertar Israel, eu tenho que libertar vocês das garras do pecado. A igreja brasileira se encontra do mesmo jeito que Israel estava. Eu quero bênçãos, eu quero que Deus me livre simplesmente dos meus problemas. Eu quero que Ele arrume a minha casa. Eu quero que Ele resolva meus problemas. Eu quero que Ele prospere a minha despensa, e só. E Jesus está lhe dizendo: eu não vim só para isso. Eu vim para te libertar de algo muito mais profundo. Eu vim para te tirar das garras da lamaçal do pecado. É para isso que eu vim. Jesus abençoa, pastor? Muito. Jesus prospera? Muito. Só que é secundário. O que a gente está fazendo? A gente está transformando aquilo que é secundário e colocando em primeiro lugar. Israel perdeu o Messias simplesmente porque achou que o Messias viria montado num cavalo branco, dizendo independência ou morte. Aí o Messias vem lixando madeira. O Messias vem pregando um prego na madeira junto com o seu pai, que era carpinteiro. Aí o Messias vem de uma forma que eles não entendiam, que eles não entenderam. Ei, aprenda a discernir o momento que você está vivendo. Aprenda a pedir para Deus a coisa certa. Talvez você está pedindo uma bênção aqui, Deus está dizendo: primeiro eu tenho que te libertar de algo muito mais sério do que isso. Primeiro eu tenho que arrancar de você as algemas do pecado, as algemas das trevas, as algemas do inferno. Ei, irmão, Jesus falou: do que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua salvação? O que Deus quer para nós aqui esta noite é que a gente venha entender que quando Jesus entrou aqui, nessa entrada triunfal, estava se cumprindo a maior promessa na vida daquele povo, e eles não entenderam, e eles não observaram, e eles não compreenderam, porque estavam cegos. Queria muito ser livre de Roma, queria muito ser livre de César, queria muito ser livre das coisas desta terra. E Jesus falou: ei, tem uma libertação em primeiro lugar que é muito mais necessária. Você é feliz pela tua libertação em Cristo? Você é feliz porque Jesus mudou o teu endereço? Você é feliz?
É tão bom ouvir aquela mensagem assim: você vai sair de Lodebar, Lodebar nunca mais, a terra da humilhação. Humilhação é o pecado na tua vida, humilhação é você viver cheio de cachaça, humilhação é você ficar com 10, 15, 20 mulheres por mês, humilhação é você não ter firmeza com Deus. Sabe qual que é a terra da promessa? É a santidade, é viver em Cristo, é viver com uma vida lavada, remida pelo sangue do Cordeiro. É isso que Jesus quer de mim e de você, é isso. Pastor, mas Deus responde a minha oração, não tem problema. Mas eu orei, Deus me deu milhões, não tem problema. Se Ele não nos libertar da condenação do inferno, vai com milhões e tudo, de tobogã. A Bíblia diz que Jesus entra ali, aquele povo não entendeu porque ele estava preso na terra. Muitos deles, alguns entenderam. E a Bíblia diz que quando Jesus está entrando em Jerusalém, Ele olha para os seus discípulos e diz assim: vai na aldeia próxima ali que vocês vão encontrar 2 jumentinhos. Eu vou usar essa expressão: a mãe e o filhinho, um do lado do outro. E você vai chegar, vocês vão desamarrar ele, porque ele vai estar amarrado. Diga para o teu irmão assim: o jumentinho estava amarrado. Fala para ele. Pastor, por que estava amarrado? Porque aquilo ali era para os discípulos pegar, e aquilo que é para você pegar vai estar amarrado até você poder pegar na tua mão. Recebe em nome de Jesus. Ninguém pode pegar aquilo que é para você pegar, meu irmão. Ninguém vai na tua frente. Recebe esta palavra. Ninguém recebe a bênção no teu lugar. Ninguém recebe a bênção no meu lugar. Se Jesus falou, vai lá que Ele está amarradinho esperando você, pode chegar a pessoa mais preparada que você, pode chegar a pessoa mais importante que você. A bênção é tua, o milagre é teu, é para você. A Bíblia diz que eles vão, e olha como que Jesus não pede isso daqui para a multidão, Jesus pede para os seus discípulos. Para quem? Não é para a multidão não, porque esse nível de relacionamento aqui é para quem é discípulo de Jesus. Eu não entendi. Olha o pedido de Jesus: vão na aldeia aí na frente e vocês vão encontrar um jumento amarrado. É só quem conhece Jesus para acreditar nisso. Porque Jesus, como homem, Ele estava preso em um corpo físico, sim ou não? Eu estou aqui agora dentro desse salão e eu não consigo enxergar a rua da minha casa. Você consegue enxergar a tua? Você sabe quem está passando lá agora? Se alguém quiser entrar lá agora, você sabe? Não, que Deus nos livre disso, né? No nome de Jesus. Mas Jesus está nessa aldeia aqui, Ele fala, vai lá que vocês vão encontrar. Olha como que Jesus é maravilhoso. E mais doido ainda é os discípulos acreditar aí. Jesus falou, vocês vão encontrar. E eles foram. Irmãos, e a Bíblia diz que quando chegaram lá, está dizendo assim, ó: e os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenou, e acharam como Jesus disse que estava. Olha o nível de obediência e olha o resultado. Quando eu obedeço e vou buscar aquilo que Jesus me mandou ir buscar, Ele vai estar preparado lá, me esperando. Glória a Jesus. Eu não sei o que Jesus está mandando você buscar, busque, porque está te esperando lá. Eu não sei o que Ele determinou e falou, busque, vá atrás. Pastor, mas é loucura. É na loucura mesmo. A Bíblia diz que a loucura de Deus é mais sábia do que todos os homens. Glória a Deus. Jesus mandou e os discípulos foi e achou do jeitinho que Jesus tinha falado. Recebe em nome de Jesus. Quem tem fidelidade e obedece a Jesus, acha o que Ele falou que você ia achar. Você vai achar em nome de Jesus. A Bíblia diz que eles foram e achou. Pastor, eu nunca encontro nada, é porque você não vai. Ah, pastor, mas a promessa faz 400 anos e é na hora de Deus, né, pastor? Não, quem faz a hora de Deus é você. Ai, pastor, que heresia é essa? Você quer ver se é heresia ou não? Vou te dar um conselho. Um dia para Deus é como 1000, e 1000 anos como um. Ah, então se nós estivermos no tempo de Deus, você não vai sobreviver o tempo suficiente, porque um dia para Ele é como 1000 anos. Se Ele falar para você, eu vou te dar a bênção amanhã, na cronologia dele, você se lascou. Por quê? Porque você vai morrer. A Bíblia diz que um dia para Deus é como 1000 anos. Pastor, como é que eu sei que quem faz o tempo de Deus na minha vida sou eu? Você quer ver? A Bíblia diz que quando Jesus estava nas bodas de Caná da Galileia, a mãe dele chegou e falou, filho, acabou o vinho. E ele falou assim, o que eu tenho a ver com isso? E o que Maria falou?
fazei tudo o que ele, mas ele acabou de falar, que eu tenho a ver com isso. Não é chegada minha, não é chegada minha, mas a hora que Maria falou, faça o que ele manda, a hora dele chega. Glória a Deus, aleluia. Só duas pessoas entendeu. Quando eu faço o que Jesus manda, o relógio de Deus acontece na minha vida. Está demorando para você achar, porque você não foi buscar ainda. Ele falou, vai atrás, e eles foram e encontraram. Jesus falou, pedi e dar-se-vos-á, batei e vai se abrir, buscai e você vai encontrar. Eu profetizo na tua vida, que você vai encontrar tudo aquilo que Ele te prometeu. Eu profetizo na tua vida, que você vai achar aquilo que Ele te prometeu. Você pode aplaudir a Jesus por esta palavra. Pastor, Deus falou que eu vou ser pregador. Como é que eu acho? Eu vou me preparar para ser. Pastor, Deus falou que tem uma Rebeca me esperando. Como é que eu faço? Eu me arrumo, eu tomo banho, eu escovo o dente, passo um desodorante, arrumo a minha casinha, me preparo. Por quê? Porque Ele falou que eu vou arrumar uma Rebeca. E para as mulheres a mesma coisa. Tinha uma irmã que congregava conosco, muito querida, serva do Senhor Jesus, mulher de Deus, mas ela já estava esperando o rebento dela há 400 anos, e foi embora da igreja e não achou. Por quê? Porque ninguém podia chegar perto dela, que ela falava, eu não quero conversar, tenho vergonha, estou esperando em Deus. Esperando que jeito? A Bíblia fala que Deus mandou eles ir buscar e eles foram, parecia loucura. Como é que Jesus está aqui e fala, vai na outra cidade, vocês vão encontrar um jumento, e o jumento tem dono, mas pode ir lá, desamarra ele, e eles vão perguntar para você assim, ó, o que vocês vão fazer com esse jumento? E Jesus falou, você fala para o dono que eu preciso desse jumento. E os discípulos foram. Quando Deus nos manda buscar, a gente tem que se preparar, irmãos. Eu quero encontrar a promessa de Deus na minha vida, então viva de acordo com aquilo que você deseja. Infelizmente tem pessoas que de joelho Ele pede uma coisa e de pé Ele desfaz a oração dele. Repito, tem pessoas que de joelho Ele pede uma coisa, mas o seu comportamento durante o dia diz para Deus que Ele não quer aquilo que Ele estava pedindo de joelho. Aí a gente fala, meu pastor, não precisa orar muito, porque Elias, ele orou 30 segundos e o fogo caiu do céu. Mas antes dele orar 30 segundos, ele ficou a metade do dia arrumando o altar. Ele gastou mais tempo consertando o altar do que orando. Por quê? Porque ele queria o quê? Fogo. Repitam comigo, fogo. E como é que ele vai mostrar para Deus que ele quer? Ele tinha que consertar o altar, porque o altar caía na onde? O fogo caía na onde? No altar. Então ele vai lá, primeiro ele conserta o altar dele, coloca o sacrifício, aí depois que ele faz todo aquele trabalho, aí ele vai falar, Deus, manda fogo, porque o meu comportamento disse para o Senhor que eu queria fogo. Como que você se comporta diante das promessas de Deus na tua vida? Pastor, eu espero esperando. Não, você espera esperançando, é diferente. Eu espero de braços cruzados. Não, eu faço alguma coisa. O jumentinho apareceu nas mãos dos discípulos, eles tiveram que buscar. Eles tiveram que enfrentar a distância. Se estava quente, se estava frio, se era de dia. Eles foram e acharam do jeito que Jesus falou, o que Jesus prometeu para você. O que Ele mandou te buscar, você ir buscar. Se comporte de acordo com aquilo que você deseja. O apóstolo Paulo falou assim, ó, viva à altura do seu chamado. Tem homens de Deus e mulheres de Deus que não vivem à altura do chamado, não tem comportamento de quem é chamado. E como é que vai ter promessa de Deus na vida? Eu queria tanto, pastor, ser usado, eu queria tanto, pastor, fazer isso, fazer aquilo, mas o teu comportamento mostra ao contrário. Ah, pastor, é tempo de buscar, mas você não busca. É tempo de orar, mas você não ora. É tempo de jejuar, mas você não jejua. Ei, viva de acordo com aquilo que Deus falou para você. Faça o que você tem de fazer. Jesus falou, vai que vocês vão encontrar. E eles foram. Eu não sei se tinha perigo lá. Deixa eu contar um segredo para você. Talvez nós é de uma geração mais nova, a gente não sabe o que é viajar com o mapa. Antigamente era é mapa que fala, né? Desdobra assim, né? Hoje GPS, né? Aí eu ouvi um pastor falar uma coisa que o Sandro sempre fala e ficou na minha memória.
o mapa te mostra o caminho, mas o mapa não diz se tem buraco na estrada. O mapa não diz se tem subida ou se tem descida. O mapa não diz se tem ladrão no meio do caminho. Que se dissesse, não tinha sido roubado aquela vez. Pastor, o que é isso? Jesus falou, vai na aldeia. Mas Jesus não falou o que eles iam encontrar até chegar lá. O que é isso, pastor? Eu estou mostrando para você que quando Deus libera uma palavra para você fazer, você tem que ir, ter coragem de ir. E eles foram e encontraram do jeito que Jesus tinha prometido. E eles pegam aquele jumentinho e traz. Quando traz, a Bíblia diz que eles... Eu estou encerrando agora. Quando traz, a Bíblia diz que eles pegam as roupas e colocam em cima do jumento. E o texto diz, nos outros evangelhos que conta essa mesma história, que eles colocam Jesus em cima daquele jumentinho. Foi os discípulos que pegou Jesus e colocou em cima daquele jumentinho, dando a ideia de é nós que estamos colocando o Senhor no controle, porque todo jumentinho, todo cavalo de carga, ele tem uma sela, ele tem uma rédea, sim ou não? E quem está com a rédea, quem domina, percebe-se que não foi Jesus que montou, foi os discípulos que colocaram ele lá para dizer, é nós estamos te colocando no controle da situação, aleluia. Nós estamos entregando as rédeas nas tuas mãos. Olha, Cristo, o Senhor está no controle da nossa vida. Aonde o Senhor for, nós iremos. Para onde o Senhor chegar, nós chegaremos também. Se você não colocar Jesus no controle da tua vida, Ele não vai tomar na marra. Se você não colocar Jesus como aquele que guia a sua vida, Ele não vai pegar as rédeas da sua vida na marra, não vai de jeito nenhum. Por quê? Porque Ele respeita, Ele quer que você coloque Ele no controle. E a Bíblia diz que quando colocam Jesus no gementinho, Ele vai entrando em Jerusalém, as pessoas começam a cortar galhos de árvore e colocar no chão. E aqui é o mais interessante, eles tiram as suas vestes e colocam no chão, para Jesus passar em cima. Eles adoraram a Cristo com aquilo que eles tinham no momento. O que tinha à disposição? Roupa e pedaço de árvore. Então nós vamos adorar Jesus com aquilo que nós temos à nossa disposição. Pastor, eu não tenho muita coisa para adorar Jesus, só tenho as minhas vestes. Então adora Jesus com as suas vestes. Glória a Deus. Pastor, eu não tenho muita coisa para adorar Jesus, eu só tenho as minhas mãos. Então adore a Ele com suas mãos, adore a Ele com a sua boca, adore a Ele com o seu corpo. Nós estamos querendo, irmão, parece hoje, eu tenho a sensação que na mente de alguns cristãos, para Deus receber a adoração do povo tem que ter fumaça aqui em cima. Eu não estou falando mal, cada um sabe o que faz nas suas igrejas, mas parece que tem que ter fumaça, o som tem que ser o melhor, a cadeira tem que ser a melhor, tem que ter o melhor cantor, o melhor pregador, quando na verdade para adorar Jesus a gente só precisa ter um coração de adorador. Pode ser embaixo de uma árvore, pode ser dentro de um celeiro, se nós quisermos adorar, nós vamos adorar a Ele. Você está entendendo? Então erga a tua mão e dê uma linda salva de palma com a mão lá em cima, adorando a Jesus Cristo de Nazaré. Adore a Ele com aquilo que você tem. Ei, às vezes a gente quer enfeitar tanto, parece que a adoração não vai ser o suficiente. Não, irmão. Não. Aquele povo tinha pedaço de roupa e colocaram roupa para Jesus passar por cima. Aquele povo não encontraram nada, nenhum tapete luxuoso, correram, pegaram um pedaço de árvore e colocaram em cima. Para quê? Porque está passando o rei. Aí vem o rei. O que você está esperando para dar o seu melhor para Cristo? Pastor, eu quero ofertar, pastor, mas eu tenho vergonha de ofertar 50 centavos. Você está achando que Deus está atrás da quantidade? Não, pastor, eu tenho vergonha de dar R$1 de dízimo, eu tenho vergonha. Irmãos, não é quantidade, não é tamanho, é essência, é vontade, é desejo, é adoração, é entrega. Eu coloco diante de Deus aquilo que eu tenho, aquilo que eu posso oferecer para Ele. Aquele povo tinha uns pedaços de roupa, então é com a roupa que a gente vai adorar. Aquele povo tinha uns pedaços de galho, então é com os galhos que a gente vai adorar. E a Bíblia diz que Jesus, conversando com a mulher samaritana, falou: o Pai procura verdadeiros. Não é adoração.
Como é que é, pastor? Não é a adoração que ele procura, não, é o adorador. Você entendeu errado, glória a Deus. O Pai não procura a verdadeira adoração, Ele procura o verdadeiro adorador. Ele quer ter relacionamento com você. Então, quando Jesus entra, naquele momento estava se cumprindo o que foi dito pelo profeta Zacarias, no capítulo 9 e no versículo 9. Zacarias profetizou a respeito do Messias e falou: ei, cidade de Jerusalém, o teu rei virá a ti em cima de um jumentinho. Estava escrito que o rei, o Messias, viria em cima de um jumentinho. Mas muitos daqueles que estavam ali não entenderam. E Jesus entra para se cumprir a palavra. E as pessoas começam a adorar Ele, a colocar roupa no chão para Ele passar por cima. E a Bíblia diz que as pessoas começam a gritar assim: hosana nas alturas. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Hosana nas alturas. A palavra hosana não é só uma adoração, ela tem um significado. E significa salva-nos. Olha o povo clamando: salva-nos. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Jesus está procurando pessoas que anelam pela salvação, que deseja ter um nome escrito no livro da vida. Jesus está procurando pessoas que venham diariamente para os cultos, toda semana para o culto, para agradecer a Ele por ser salvo do pecado, salvo da mentira. Ele está atrás desse tipo de pessoas. Eu quero voltar no tópico anterior e fazer uma pergunta de novo: o que você está esperando para adorar a Deus? Eu não estou falando agora, nesse momento, estou falando com a sua vida. Pastor, quando eu tiver condições. E se as condições não chegar? Eu não estou falando de dinheiro, irmão, eu estou falando de disposição. Pastor, eu prego quando eu tiver condições, eu canto quando eu tiver condições. Pastor, eu faço. Não, eu não tenho. A gente não tem nada de bom para a gente oferecer. Temos sim. Sabe, eu quero que a nossa igreja cresça muito, é a minha oração. Eu quero que a gente alcance este Floresta, eu quero que a gente alcance o Mauá, eu quero que a gente alcance o Jardim Maringá. Eu quero. E por mais que um dia esse templo aqui esteja 20 vezes mais bonito, mais arrumado, mais aconchegante, quando Jesus voltar vai ficar. O ar-condicionado vai ficar aqui. O climatizador vai ficar aqui. O microfone pode ser Shure de R$2.500. Vai ficar aqui. A roupa do pregador pode valer R$3.500. Vai ficar aqui. Quem é que vai subir? Uma igreja lavada, remida, pura, santa. O povo simples de Deus. Recebe aí, em nome de Jesus Cristo. Recebe esta presença que cai no nosso meio. Jesus está lhe dizendo: eu não quero apenas a quantidade, eu quero qualidade na adoração, porque eu vou buscar um povo que tenha qualidade. Repito, não estou falando mal de coisas boas, não. Nós gostamos e queremos. Eu só estou dizendo que isso não chama a atenção de Deus. Jesus não passou a congregar com a gente depois que a gente colocou o climatizador, não, querido. Isso fez bem para nós. Ele estava aqui todo culto. Aleluia. Se a gente se reunisse debaixo da árvore ali, ele estava lá, junto com a gente, aleluia. Se a gente for para o deserto, ele está lá também, junto com eu estou convosco. Não é o lugar, é a presença da igreja junto com a presença do noivo. E a Bíblia diz que eles começam a adorar Jesus com aquilo que eles tinham. Repito, adore a Ele com aquilo que você tem. Ofereça a Ele aquilo que você pode. Ofereça a Ele aquilo que você pode, aquilo que você tem. E a Bíblia diz que eles adoravam a Jesus com aquilo que eles tinham. Jesus entra naquele lugar e alguém pergunta: quem é este? E a multidão responde: este é o profeta de Nazaré, que havia de vir. Eu vou falar algo aqui que às vezes pode ser até um pouco, os irmãos já sabem que eu falo sempre, mas é triste. Aquelas pessoas estavam tratando Jesus como Messias, dando honras para Ele como a honra de um rei, sim ou não? Porque colocaram em cima de um jumento, colocaram roupas no chão para Ele passar por cima, e a multidão que ia na frente, a multidão que ia atrás gritava: hosana, hosana, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. A multidão estava tratando Ele como Messias, mas quando alguém perguntou: quem é que é este? Alguém falou: é o profeta. É quem? É o profeta de Nazaré. Nazaré
Não era uma cidade muito boa, pobre, humilde, pequena? É o profeta. E eu percebi que eles estavam dando honra para Cristo como Messias, mas não sabia quem Ele era. E é triste a situação da igreja em alguns ambientes hoje. Qual? Adoram-no como Deus, mas não sabem quem Deus é. Quem é que você vai adorar todo domingo? É Jesus. E quem Ele é? Eu não sei, eu vi um monte de gente indo, eu vou também. Quem é que você adora ali? É Jesus. E quem Ele é? Eu não sei não. Eu acho que é um operador de milagres. Aquelas pessoas na mesma hora que dava honra para Cristo como Deus encarnado, no mesmo momento não sabia responder quem Ele era. Eu quero perguntar para a igreja, para os servos de Deus, quando alguém perguntar para você quem é Jesus, você sabe responder? Quem é Deus na tua vida, você sabe responder quem Ele é? Pergunta para o muçulmano quem é Maomé. Repito, pergunta para o muçulmano quem é Maomé. Ele vai te responder quem Maomé é. Pergunta para os espíritas quem é Allan Kardec. Eles vão te responder quem é Allan Kardec. Pergunta para os budistas quem foi Buda. E eles vão responder quem foi Buda. Agora pergunta para o cristão quem é Cristo, que ele só sabe que Jesus cura. Só isso que sabe. Pastor, o que é isso, pastor? A nossa visão de Cristo às vezes está meia míope. E é por isso que às vezes andamos aprisionados. Mas Jesus está falando através desta palavra que Ele vai tirar toda a cegueira espiritual da igreja. Nós não vamos mais adorar quem nós não conhecemos. Nós vamos adorar quem nós conhecemos, que é Jesus de Nazaré. A tua adoração não pode ser uma adoração para quem você não conhece. Você só se adora aquele que você conhece. Aquele povo não sabia quem Jesus era. E Jesus entra no templo, expulsa os vendedores. Depois você continua a leitura na tua casa. Expulsa quem vendia, expulsa quem comprava. Aí a Bíblia diz que quando Ele expulsa, derruba a mesa. Vem pessoas cegas, mancas, coxas, Ele cura. E faz a casa de Deus voltar a ser uma casa de oração, uma casa de poder, uma casa de milagre. Eu quero concluir esta pregação com esta profecia. Jesus entrou em Jerusalém aquele dia, e Ele quer entrar na tua vida esta noite. E como é que você vai receber Ele? Eu vou receber Ele como aquela multidão recebeu, com honra. Ele merece ser honrado na minha vida. Eu vou receber Ele como rei e não como um servo. Eu vou receber Ele como Deus e não como meu empregado. Eu vou receber Ele como Senhor e não como meu serviçal. Eu coloco Ele no controle da minha vida. Eu adoro Ele com a minha roupa. Eu adoro Ele com a minha vida. Eu adoro Ele com o meu dinheiro. Eu adoro Ele com o meu carro. Eu adoro Ele com a minha casa. Eu adoro Ele com tudo o que eu tenho, porque Ele é rei na minha vida. Fica de pé comigo em nome de Jesus. Jesus quer entrar nas nossas vidas, irmãos. Pastor, eu já sou cristão, eu já sou até obreiro. Ele quer entrar todos os dias. Como é que você recepciona Ele? Aquele povo adorou a Jesus com aquilo que tinha. Marquinhos vai cantar um hino. Fique em paz, que é 9h11 ainda, até 9h20 você já vai estar na tua casa. Mas eu queria ministrar sobre a vida de alguém aqui, a entrada triunfal de Jesus na tua vida. Como servo do Senhor, pastor desta igreja, profeta do Senhor escolhido, eu quero profetizar na tua vida que vai ter uma entrada triunfal de Jesus em você. Talvez você aceitou a Jesus e você aceitou uma denominação, você aceitou uma religião e não encontrou Jesus ainda. Falta Jesus aí, falta Jesus. Porque Jesus não é a Batista Ebenezer, não. Jesus não é a Assembleia de Deus. Jesus não é a Batista Renovada, não. Jesus nem da Batista Ele está acima de todas essas coisas. Não, Jesus, Ele não pertence a denominação nenhuma. Jesus, Ele é o dono de todas elas. Eu quero que você nesta noite receba a graça de Deus na tua vida. E eu profetizo que Jesus vai entrar no teu coração, vai entrar na tua casa. E você vai receber Ele com muita alegria,
com muita alegria. Pode cantar, Marquinhos. Eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, lugar para ti, e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, meu Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz, largo tudo pra te seguir. Cante, cante, cante. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Vamos aprender, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, lugar para ti, e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, papai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz, largo tudo pra te seguir. Só igreja. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Sobre as suas mãos, nas mãos do Deus Todo-Poderoso aí agora. Aralamanagas, filho, mereveria,
Pai. Vai haver um momento de fuga e libertação aqui agora em nome de Jesus. Todo mal nós repreendemos agora em nome de Jesus. Espírito maligno que trabalha nessa mente, sai agora em nome de Jesus. Espírito maligno que trabalha nesse coração, sai agora em nome de Jesus. Todo coração, meu Deus, de pedra que virou alojamento de Satanás, que venha 6.000 sapas agora em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, eu quero que o Senhor, no nome do teu Filho amado, visite agora cada homem, cada mulher que está aqui dentro, Senhor, e que eles venham ser tocados agora pelo teu Espírito Santo, e que eles venham ser livres agora das garras do inimigo, que eles venham ser livres agora do vício, que eles venham ser livres da mentira, que eles venham ser livres do ódio, que eles venham ser livres da incredulidade. Em nome de Jesus, Pai, tem retirada agora. Em nome de Jesus, Pai, tem retirada agora. Na autoridade do nome de Jesus, meu Deus, eu quero repreender estes pensamentos malignos agora. Eu quero repreender esses pensamentos do inferno agora. Essa tristeza profunda sai agora em nome de Jesus. Esta dependência de remédio sai agora em nome de Jesus. Este coração angustiado eu repreendo agora em nome de Jesus. Estes pensamentos, Pai, que não são seus, nós repreendemos agora em nome de Jesus. Porque o Senhor vai entrar, meu Deus, assim como o Senhor entrou em Jerusalém, o Senhor vai entrar na vida deste jovem agora. O Senhor vai entrar na vida desta mulher agora em nome de Jesus. Todo mal, em nome de Jesus, eu repreendo, sai agora. Todo mal, eu repreendo em nome de Jesus, sai agora. Todo mal, eu repreendo em nome de Jesus, sai agora. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Isso, cante com a Marquinhos.